Pode começar, viu, Mari? Olá, sou Josemari Alves, médica veterinária do MOC. Vamos apresentar um encontro do projeto Bahia Produtiva no território do Cidral, com temática sobre capinocultura de leite. O Nordeste brasileiro tem a prática de criação de ovinos e caprinos, que são espécies adaptadas às condições climáticas e especificidades regionais. Não se trata apenas de aumentar a quantidade do rebanho, mas sim de melhorar a qualidade deste, cuidando da saúde dos animais e zelando pela higiene dos produtos. Então, são grandes desafios que a caprino e ovinocultura tem que superar, como a questão do melhoramento genético, do manejo alimentar, do manejo reprodutivo, do manejo sanitário e a comercialização. A gente vai iniciar essa videoaula sobre os cuidados com a cabra em gestação, né? Essa cabra ela tem que ter-se o maior cuidado com ela, principalmente no terço final da sua gestação. Nesse momento, a gente vai dar uma alimentação pouco volumosa. Por quê? Por conta do avançado gestação, vai ter pouco espaço para o alimento estar. Então, a gente tem que dar um alimento mais refrescante, uma dieta mais equilibrada e de fácil digestão para esse animal, porque ele vai ingerir menos alimento. Então, esse alimento, sendo uma quantidade menor, tem que ser em melhor qualidade, certo? Para que o que ela possa se alimentar, ela possa fazer uma conversão alimentar, né, que é transformar o que é comido em carne ou leite, no caso, e que ela possa também gerar bastante energia para o cabrito, certo? Esses animais, né, essas cabras de gestação, ela tem que ter um piquete maternidade, que é uma área reservada só para as cabras prenhas, certo? Tem que ser uma área aberta, onde elas possam pastejar durante o dia, uma área tranquila e que seja próxima da sede, certo? Não pode ser uma área muito distante. Por quê? Porque o agricultor tem que estar olhando esse animal, certo? Diariamente. Deve ser evitado, então, caminhadas de longos trajetos. Por isso, esse piquete de maternidade, a gente também fala que tem que estar próximo, né, para o agricultor estar olhando. Tem que manter essas cabras livres de verminose e é sempre bom elas estarem em estado nutricional excelente, certo? A gente também tem que evitar, no lote desses animais gestantes, introduzir animais estranhos por conta de brigas, pancadas, certo? Que podem levar a um aborto. Então, a gente tem que evitar manejos, né, que determinem correrias e que possam levar a pancadas ou quedas dessas cabras gestantes e assim prejudicar o feto. E é um grande prejuízo quando isso acontece, certo? Também a gente tem que ter o cuidado com cabras com coberturas precoces, porque o primeiro parto ele é mais dificultado. Então, o animal que ainda está se desenvolvendo, né, ter uma gestação ainda vai dificultar mais ainda o primeiro parto. Outro ponto é o desenvolvimento prejudicado dessas cabras. Então, a cabra ela ainda está em crescimento, certo? E ela emprenha. Aí, o que acontece? As energias que seriam levadas para essa cabra crescer, ela vai estar sendo transmitida ao feto. Então, essa cabra ela não vai atingir o seu tamanho, o seu peso total, né, seu desenvolvimento corporal total, porque ela engravidou, né, emprenhou, e assim ela diminui o seu crescimento ou para. E também cabras muito jovens, né? O que é que acontece com essas coberturas precoces? Tem uma maior mortalidade dos cabritos, né? Tem mais partos distóxicos complicados, que assim a gente pode chamar. O colostro, o outro cuidado antes, dentro da capinocultura de leite, que a gente deve ter, que é a ingestão tardia ou ingestão de pequenas quantidades de colostro, né? Frequentemente resulta em falhas da transferência de imunidade. Então, aquele cabrito ali, ele não vai estar coberto.
O animal ele nasce sem imunidade e é o colostro que passa essa imunidade. O ideal é que nas primeiras horas de nascido, o animal possa estar consumindo esse colostro. Então, cabritos ou borregos também, né? Com baixa imunidade passiva, né? Que é a imunidade passada pelo colostro, pelo esse primeiro leite da mãe, apresenta taxa de mortalidade mais alta e menor desempenho produtivo. Então, aquele animal, ele está com a imunidade não desenvolvida, e se ele não receber o colostro, ele não vai ter nenhum tipo de controle contra enfermidades, certo? Então, ele vai ficar lutando contra as enfermidades sem nenhum tipo de resistência. Então, ele não vai se desenvolver tão bem quanto um cabrito ou borrego que teve essa imunidade passada através do colostro. Se a cabra, a borrega também, né, ou a ovelha, não dá esse colostro para o seu cabrito, borrego, nas primeiras horas, ou não possa, ou tenha morrido, enfim, o produtor tem que arranjar de outro animal, ou então, se ela só rejeitou o seu cabrito, tem que tirar aquele primeiro leite e oferecer ao cabrito, no caso da ovelha, oferecer o borrego. Dentro da caprinocultura de leite, a gente tem que ter um grande cuidado na questão dos manejos de ordenha, certo? E um dos principais pontos desse manejo de ordenha é o ambiente, o curral, o aprisco, certo? Onde esses animais estão. Ele deve ser limpo, certo? Com a questão da higiene desse aprisco, a gente elimina a questão de sujidade, né? Ao fazer a limpeza diária desse curral, certo? A gente elimina a questão de fezes, urinas, certo? Para que a gente não possa ali estar um ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças. E também a gente afasta com essa higiene, desinfecção periódica, né? A limpeza tem que ser todo dia das fezes e a desinfecção, a pulverização, né? Uma solução que desinfecte pode ser semanalmente. E a gente afasta com isso também a questão das moscas, né? Que é que propaga muita doença, a questão de moscas dentro do curral. Ele tem que ser um ambiente tranquilo, né? Confortável na sombra, por exemplo, como a gente vê na imagem, tem uma área exposta ao sol e tem uma área coberta, certo? Então, tem que ser uma área de que os animais não encontrem um estresse. De fácil acesso, que tenha água limpa e alimentos no coxo, certo? A água e alimento tem que sempre estar dentro do curral, onde vai ser realizado a ordenha desses animais que vão ser ordenhados. A condução dos animais para o curral, ela tem que ser tranquila, organizada, evitando estresse, sem pancadas, certo? Não deve ser permitida a entrada de cães, gatos, animais, né? Outros animais durante o período da ordenha, certo? Por que isso? Porque isso vai levar a um estresse dessa fêmea e o animal pode esconder o leite. A gente muitas vezes vê isso, né? Então, o ideal é que seja sempre o mesmo ordenhador, que tenha os animais normalmente eles ficam treinados, assim a gente pode dizer, quando tem um ambiente mais tranquilo e a mesma pessoa que está ordenhando. Quando é uma outra pessoa, normalmente o animal tende a esconder o leite. Então, o ideal é que seja sempre a mesma pessoa. Aqui a gente tem uma figura, né, de imagem de alguns materiais para a ordenha manual. A gente vai tratar mais da ordenha manual. Latão, caneca de fundo preto, né, de fundo escuro, caneca pelada, desinfetantes, papel toalha, banquinho, detergentes, balde plástico, filtro, né, para filtrar o leite, balde semiaberto, né? Os baldes para guardar o leite, eles devem estar limpos e higienizados, certo? Não deixe esses baldes já higienizados ao chão, eles não podem ficar em contato com o chão, tem que ser bem armazenados, certo? Para evitar a contaminação posterior da limpeza e higienização. O ordenhador, ele deve ter bons hábitos antes e durante a ordenha, tanto na ordenha manual quanto na ordenha mecânica. O ordenhador é um grande transmissor ou não de doença e de contaminação para o leite, né? E entre os animais também. Então, ele é um fator crítico, deve ser bem ter bons hábitos, né?
para que a gente possa evitar contaminação, tanto do leite, contaminação entre os animais. A gente observa na figura aí que tem o ordenhador de uma ordenhadeira mecânica, certo? Mas, mesmo assim, a gente deve ter esse cuidado. A lavagem de mãos do ordenhador, ela deve ser feita com água, utilizando sabão de detergente neutro. É aquele sabão, normalmente, que a gente utiliza até para lavagem de utensílios domésticos, de prato. Então, essa lavagem de mãos, ela tem que ser com água abundante, muito bem feita, certo? O ideal é que a gente não utilize, o ideal não se deve utilizar balde e o ordenhador colocar as mãos dentro do balde cada vez que for lavar as suas mãos. O certo é que se tenha uma água corrente para estar fazendo essa lavagem de mãos entre uma categoria e outra de animais que vai ser ordenhado, certo? E a utilização de detergente. No meu curral não tenho pia, mas pode levar uma vasilha com água, onde possa se despejar a água na mão do ordenhador, e não ele colocar a mão dentro da vasilha, certo? Do balde ou do recipiente com água. As vestimentas ou roupas, né, devem ser adequadas e sempre limpas. O ordenhador, ele nunca deve fumar durante a ordenha. E, se possível, não ter barba ou cabelo comprido. E se ter o cabelo comprido, que ele deve estar preso, utilizando touca ou boné, né? Pode ser, um adereço que possa, né, conter os cabelos ali dentro e não estar deixando que os fios caiam dentro do leite e assim contaminar. As unhas desse ordenhador. As unhas desse ordenhador, eles devem estar curtas e aparadas. Por quê? Por dois grandes motivos. Um é para que a sujidade não fique acumulada dentro das unhas e assim possa contaminar o leite no momento que ele está ordenhando. E o outro, orientações para o ordenhador. As vestimentas, roupas, né? Elas devem ser adequadas e sempre limpas, certo? O ordenhador, ele nunca deve fumar durante a ordenha. E, se possível, nem ter barbas ou cabelo compridos. Ou se ter os cabelos compridos, né? Que possam cair no leite e contaminar, ter esse risco, eles devem estar presos com o uso de touca ou boné, certo? Algo que possa conter os cabelos ali e eles não estarem caindo dentro do recipiente do leite, né? As unhas elas devem estar curtas e aparadas, por conta de dois grandes motivos. Um é para não ter o acúmulo de sujidade debaixo dessas unhas e assim possa causar contaminação, certo? E tanto do leite quanto entre os animais, entre uma ordenha e outra, quanto não causar ferimento nos animais durante a ordenha, o ato da ordenha. Então, essas unhas devem estar sempre aparadas. As mulheres não devem estar com esmalte durante a ordenha também, para não correr o risco, né, de descascar e poder contaminar o leite, certo? Então, esses devem ser os cuidados. A gente observa aí na imagem que não é algo mirabolante, pode ser algo realmente colocado em prática dentro dos currais, das nossas criações. O ordenhador também, se ele estiver doente ou gripado, ele não deve estar realizando a ordenha ou também com ferimentos ou lesões nas mãos. Quando estiver aqui, ele não deve retirar o leite dos animais, passa no serviço para uma pessoa sadia. Então, está gripado, está doente, não pode fazer essa ordenha, certo? Para não ter o risco de estar passando algum micróbio, alguma coisa para o leite. A higiene da ordenha, certo? O ordenhador está devidamente higienizado, agora a gente tem que passar para a higiene da ordenha, né? Higienizar o teto do animal. Deve-se lavar as tetas com água clorada, através do uso de mangueira com água corrente ou balde com água, certo? A gente não deve lavar as partes mais altas do úbere, certo? A gente deve lavar somente o teto. Tem uma tecnologia aí que a gente vê desse balde,
que foi desenvolvida, certo? Que a gente não falou lá no início do vídeo que deveria ser uma área coberta por conta de sol e chuva, certo? Essa área de ordenha. Então, pode-se prender esse balde lá no teto, certo? Acoplar uma mangueira e ter uma pistolinha na ponta. E assim a gente vai ter uma água corrente de qualidade, clorada de qualidade, e a gente não vai estar precisando, né, tá renovando essa água entre um animal e outro, ao colocar as mãos, nem contaminar essa água, certo? Então, a gente só deve fazer, molhar o teto, a gente não deve molhar o Uber, por conta do quê? Aí a gente olha nessa imagem aí do Uber e dessa cabra, tá cheio de pelo. Se a gente for molhar esse Uber todo aí, vai ficar descendo essa sujidade que está na parte de baixo do animal e contaminando o leite. E a gente lavando só o teto, não, que é onde também o ordenhador só vai estar pegando nesse local. Então, não há necessidade e não se deve lavar o restante do Uber por conta disso aí, certo? Fazer a secagem de cada teto com papel toalha descartável. Esse papel ele não deve ser usado em outras cabras. Certo? Quando a gente for fazer ordenha, a gente tem que levar um saquinho para a colocação dos papéis toalhas utilizados e descartados, certo? A gente deve abolir aquele paninho que antigamente os ordenhadores usavam para enxugar o teto do animal. Por que a gente deve fazer isso? Por quê? Imagina que a gente tem um animal com mastite que não está apresentando sintomas. Aí o ordenhador enxuga o teto desse animal com mastite. E aí depois vai enxugar o teto de outro animal que não tenha mastite. Ele imaginando que nenhum dos dois tenha, mas um dos dois tem. Então vai estar passando de um animal para outro animal, certo? Então a gente deve abolir do manejo da ordenha aqueles panos, certo, de tecidos. A gente deve utilizar somente papel toalha descartável. Aí é muito fácil, o custo é infinitamente baixo aos prejuízos que trazem a implantação de uma mastite dentro da nossa criação. Então, deve-se evitar isso para que a gente tenha uma sanidade dentro do manejo, dentro da ordenha, certo? Esse é um ponto super crítico. Tem diversos estudos comprovando que a adesão, né, a utilização de papel toalha descartável, ao invés daquele paninho, certo? É muito mais benéfico. A gente consegue controlar, diminuir ou até eliminar 100%, que é o desejável, do problema de mastite dentro da propriedade só com essa prática, certo? E a gente vê essa outra tecnologia aqui do balde, onde a gente elimina também e facilita a vida do ordenhador, que antigamente utilizava, botava um balde e ia pegando, jogando a água de um balde no teto do animal, e assim vinha o outro e quando chegava na quarta, quinta cabra, a água estava já totalmente suja, certo? Então, pegando um caneco e colocando, a água estava totalmente suja. E quando a gente utiliza essas pequenas tecnologias, né, que a gente está ensinando aqui para vocês, como é a utilização desse balde, colocar, como está aí na foto, e utilizar na lavagem do teto, a utilização de um papel toalha, ao enxugar esse teto do animal, a gente vai conseguir, com isso, controlar a contaminação, que chama-se de contaminação cruzada, passar de um animal para outro. Então, deve-se aderir sempre isso. E em outra coisa, o paninho a gente coloca dentro, acaba de usar, coloca em cima da cerca, a cerca está suja, é outro tipo de contaminação também. Então, deve-se evitar esse tipo de fazer, né, dentro do manejo da ordenha. E os tipos de ordenha, né? A ordenha pode ser mecânica, que é o leite obtido através do meio de equipamentos, e a manual, que é o leite retirado pelo ordenhador em um balde apropriado, certo? Esse balde, como a gente falou, tem que estar limpo, higienizado, o ordenhador do jeito que está aí. E tanto esses manejos, eles podem ser realizados dentro da ordenha mecânica como a manual. Não altera em nada uma para outra.
O que diferencia é, no final da ordenha mecânica, fazer a higienização também dos aparelhos. E assim como a manual, realizar também a limpeza do recipiente que o leite foi coletado, né, armazenado. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.